Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Hoje é domingo, né? Ninguém tem pressa. Tá ali o meu companheiro cabeludo, tranquilão, a comida já está pronta, né? Podemos ficar até meio-dia na escola? Amém? Nossa, que amém fraco, hein? Mas com amém ou sem amém, a gente vai até meio-dia, amém? Ó, já melhorou, não teve opção, né? Então, vamos lá. Meus irmãos, deixa eu só botar aqui o celular para a gente não perder o horário. A lição dessa manhã, quando o pastor Gedeon Júnior designou que trouxéssemos a lição dessa manhã, falamos amém. Só que durante a semana, enquanto orávamos, preparávamos, o Senhor já tinha dito, olha, é uma lição fundamental para o meu povo. Porque o diabo ultimamente tem tentado atacar o quê? As famílias. O diabo, ele tem tentado ultimamente o quê? Destruir as famílias. E a lição dessa manhã, ela nos traz um alerta, nos traz para acender um sinal vermelho acerca de uma prática que em 80% leva ao destruição dos lares. Sonson, você consegue soltar aquela imagem? Sim? Aí está o estudo 3, sabedoria para viver bem no casamento. Sonson amplia bem para pegar ali a parte da imagem só. A parte da mão. Consegue? Se não conseguir, pode deixar isso aí mesmo. Os irmãos conseguem ver ali aquela imagem? Sobe, aí, está ótimo. Nessa imagem, o que os irmãos reparam? O que está acontecendo ali? Um homem, mão de um homem, né? Uma pessoa retirando a aliança do seu dedo. E está retirando de forma explícita, de forma clara? Não. Está retirando ali de uma forma velada, de uma forma escondida. E a lição dessa manhã nos fala justamente sobre isso. Quando você pensa, por que um homem vai querer tirar a aliança do dedo de uma forma escondida para esconder a aliança? É para ir numa vigília para orar? É para ir em algum local que agrada a Deus? Ou para fazer algo que agrada a Deus? Certamente que não. Qual seria o interesse de esconder um compromisso que você tem com sua esposa, um compromisso que você tem com seu marido? Para cometer aquilo que não agrada ao Senhor. E a lição dessa manhã trata justamente disso. Trata justamente da questão da traição. Trata justamente da questão do adultério. E as consequências que traz para um lar. Que traz para um casamento. Veja, o nosso autor, pode tirar isso, Sonson, só esse mesmo. O nosso autor, ele usa como texto áureo, eu quero que os irmãos fiquem com a Bíblia na mão, porque vamos usar muito. Ele usa no texto áureo Hebreus 13:14, que diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Esse texto, no encontro de casais, eu cheguei a falar nele muito por cima. Aqui a palavra quando diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Deus poderia ter parado aí. Mas não, Deus vai além, ele fala, bem como o leito sem mácula. Leito aqui vem da palavra grega que significa koité. Da palavra grega koité, que significa coito, relação sexual, coabitação. Ou seja, o leito matrimonial deve ser digno de honra, deve ser sem mácula. A relação sexual entre homem e mulher no matrimônio, Deus quer que seja santa.
Ou seja, Deus não quer que tenha um terceiro. Deus não quer que você rompa o compromisso que fez com seu marido, com sua esposa. E aqui o autor usa como uma verdade aplicada o seguinte, o pastor Heber fala: Deus quer usar a fidelidade entre marido e mulher para ilustrar a fidelidade dele com o seu povo. Eu creio aqui que esse viés que o pastor Heber deu está correto. Mas para mim eu vejo de uma forma invertida. Para mim eu vejo que Deus quer usar a fidelidade que Ele tem para comigo e para com você como um padrão, como um exemplo da fidelidade que temos que ter com a nossa esposa e com o nosso marido. Da mesma forma que Deus é fiel, que Deus tem um relacionamento sem mácula, que Deus tem um relacionamento sem mancha conosco, Ele quer que tenhamos este mesmo tipo de relacionamento com nossos cônjuges. E prosseguindo aqui, o autor vem nos alertando sobre o quê? Hoje em dia, o que parece que é comum? Parece que é comum você trair, não é? Quando você olha ali uma novela da Rede Globo, não sei se alguém ainda vê umas porcarias dessa, mas a novela vai te levando a quê? Chega um ponto da trama que você está torcendo para que ocorra a traição, não é? Ah não, mas fulana é tão massacrada pelo marido, apareceu aquele caba bonitão, garanhão, que quer ter um relacionamento com ela, mesmo ela estando em um casamento abusivo. Ah não, tomara que aconteça. Você liga a Netflix, é o quê? Os enredos são sobre traição, sobre amor fora do casamento, sobre fantasias. Tudo leva a isso. Hoje em dia parece que o certo é errado e o errado é certo. Se você está no ambiente do seu trabalho e fala, não, comigo não. Isso de trair você é taxado como o quê? Você é um bobo, rapaz. Você é um careta. Como é que você aguenta ainda, fala, comer arroz com feijão todo dia? Não é? Hoje o padrão do mundo é totalmente distorcido, mas por conta de quê? Influência de Satanás. Se um casamento vem a ruir, o que vai ruir também? Uma família. E a família é a base, o que? Espiritual dos filhos. Veja como o diabo vai tramando, vai indo devagar. E aqui nessa lição vem alertar justamente sobre isso. E com a devida vênia, essa lição muito bem escrita, como sempre, pelo nosso pastor Heber, mas eu quero trazer aqui algumas informações que não estão na lição. Porque a lição ela é clara, ela é tranquila, os irmãos sentam, vão ler e vão entender tudo. Perdão, irmãos. Mas eu quero trazer algo para complementar a lição. E para isso eu peço que os irmãos abram vossas Bíblias em Mateus 5. Vamos ler do versículo 27 a 30. Não vamos fugir do tema que está na lição de Provérbios, acerca do adultério e de fugir da mulher estranha, que aqui se aplica tanto para o homem como para a mulher. Mateus 5, 27 a 30. Aqui na lição, o nosso pastor ele diz que esse é um tema muito pesado, muito duro. Mas eu acho que é um tema necessário, um tema que tem que ser tratado, um tema que tem que ser explanado para que nós nos alertemos acerca dos riscos de cometer este tipo de pecado. Assim como qualquer outro pecado, quando cometemos, terá consequências. Então vamos lá, Mateus 5, do versículo 27 ao versículo 30. Ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E,
se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Misericórdia, um domingão desse, eu acordei, saí de casa para ouvir uma palavra, né? E vem com palavra de arrancar o olho, cortar a mão, inferno. Não era bem isso que eu queria ouvir. Muitas vezes a gente não vai escutar bem o que queremos escutar da parte do Senhor. Mas nós vamos escutar o que é necessário para o nosso crescimento. E aqui, o interessante nesse texto é que Jesus toca no assunto do adultério. Ele começa em primeiro lugar citando a lei de Moisés. Veja, quando ele diz, ouvistes o que foi dito? Aqui ele faz referência a Êxodo 20:14, que diz, não adulterarás. Mas Jesus aqui ele faz uma relação entre o adultério literal e fala acerca de uma coisa que tem a ver com o padrão da nova aliança. É bom viver na graça, né? Muitos pregam, não, estamos no tempo da nova aliança. Estamos no período da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo é amor. Eu posso fazer. A palavra me permite. Olha aí, estamos na graça, não é mais como naquele tempo que pecou, orou, caiu do céu, morreu. Não, estamos na graça. Então, nessa manhã eu venho te trazer para o padrão da graça, para o padrão da nova aliança. E Jesus diz aos seus seguidores o quê? Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês de modo algum irão entrar no reino dos céus. Veja, na lei diz, não adulterarás. Na nova aliança, Cristo estabelece um novo padrão de conduta. O padrão de conduta da graça, padrão de comportamento que não tem a ver apenas com um mero comportamento, os irmãos estão entendendo? Mas sim com o reflexo que isso deve ter na minha e na sua vida. Veja, Jesus disse, embora foi dito, não adultereis, eu, porém, vos digo, aquele que apenas olhar e desejar em seu coração já está adulterando. Está vendo como o nível da graça é outro? Quando muitos pensam que o nível da graça é afrouxar a lei de Deus, não. O nível da graça te leva a um outro padrão. É o famoso eu, porém, vos digo. Quando Cristo olha para mim e para você e diz, eu, porém, vos digo, se prepara. Que como diz um grande craque do Flamengo, vai ser outro patamar. Quando Cristo aqui diz, eu, porém, vos digo, ele está, na verdade, unificando, veja que interessante, 2 dos 10 mandamentos. Vocês já pensaram nisso? O mandamento que está em Êxodo 20:14, que diz, não adulterar. E ele junta o mandamento que está em Êxodo 20:17, que diz, não cobiçarás. Ele junta esses 2 mandamentos em um só. Veja, Deus relaciona dentre várias coisas, em Êxodo 20:17, não cobiçarás o gado, não cobiçarás a casa, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Até porque o que termina em adultério, a exemplo do que ocorreu com Davi, começa com o quê? Com a cobiça.
Começa com o desejo. E Cristo vem, em que pese serem dois mandamentos distintos e completamente distintos. O primeiro mandamento, não adulterarás, e o segundo, não cobiçarás, ele transforma em um. E ele diz, se apenas olhar com a intenção impura no seu coração, você já estará o quê? Adulterando. Veja, embora esses dois tipos de adultério possam ser vistos de forma distinta, o adultério físico, o que acontece, e o adultério que ocorre só na mente, no coração da pessoa, Cristo dá aos dois o mesmo peso. Observem, apesar de consequências distintas, é certo que quando uma pessoa olha com intenção impura no seu coração, apesar de ela não estar tendo relação com ninguém fisicamente, já está o tendo mentalmente. E Cristo já reprova tal atitude. Veja, quando Jesus, os irmãos devem estar pensando, mas, poxa, é diferente praticar, ali, finalizar, não é? Chegar e só pensar para Cristo, não. Cristo faz essa mesma coisa quando ele fala da falta de perdão e do homicídio. O que Cristo diz? Diz que aquele que não perdoa o seu irmão é como um homicida. Não é que ele está aqui reduzindo a questão do homicídio, desvalorizando o homicídio, não. Ele está agravando a falta de perdão. E aqui da mesma forma, Cristo está dizendo, se só no teu coração imaginares já estarás adulterando. Aqui eu acredito o seguinte, que quando Cristo está falando sobre isso, Ele queria que nós não nos sujeitássemos apenas o que está na lei de Moisés, na parte física, na parte de consumar o ato, mas Ele queria que nós fôssemos transformados pelo Evangelho, para que pudéssemos ter um contato direto com o Pai. Não é apenas o fato de consumar o ato, mas o fato de pensar. Quando uma pessoa olha para outra e começa a imaginá-la nua, começa a imaginar coisas, já está adulterando. E nós não podemos abrandar a situação de não ter ocorrido nada, não. Cristo fala, é pecado. É adultério, vai ter consequências. E aqui no texto, nós vemos que Jesus não estabelece apenas um padrão de exigência maior, mas Ele quer que, de fato, o seu controle em nossas vidas seja muito maior. Cristo quer que tenhamos o que? A mente dEle. E como é que vamos ter a mente de Cristo se nós não nos relacionamos com Ele? Se não temos tempo para a palavra, se não temos tempo para oração. Quando, aqui você veja, uma coisa importante que eu deixei passar, que é muito importante a distinção é, quando Jesus fala em olhar para uma mulher com intenção pura, Ele não fala apenas de olhar. Porque senão vão falar, meu Deus, vou ter que arrancar meus dois olhos, que eu estou aqui, passou uma mulher, passou um varão, eu vi, e aí? Ele fala de olhar com intenção impura. Veja, ser tentado não é a mesma coisa que pecar. O nosso Senhor, Ele em tudo foi tentado, mas Ele pecou? Da mesma forma, quando ocorre uma atração que ainda está na fase da tentação, esse é o momento de dizer não. A minha mente é de Cristo.
O meu corpo é de Cristo. O que eu penso é de Cristo. Eu vou dizer não, eu não quero, eu não vou deixar me dominar por esse sentimento. Veja, muitas vezes as pessoas têm essa sensação e se sentem confortáveis. Por quê? Porque ninguém está vendo, porque ninguém sabe, porque muitas vezes nunca vai consumar aquilo, ou porque não teve oportunidade, ou porque não vai conseguir. Mas Cristo essa manhã diz, eu conheço o teu coração. Eu conheço a tua alma. Muitas vezes, isso serve para mim, serve para cada um dos irmãos. Nós somos muito bons para apontar. Olha ali o que fulano fez, olha ali o que ciclano fez. Mas Cristo essa manhã nos chama a dizer, olha aí o que você está fazendo. Você tem tido minha mente. Você tem sido transformado pela palavra. Veja, a questão é séria. Isso deve ser muito levado a sério. O adultério pode ser cometido com os olhos. Já ouviu aquela expressão, pastor Iraci? Nossa, fulano me comeu com os olhos. Não é? Tem um duplo sentido horrível, mas o pessoal fala. É justamente isso. O adultério pode ser cometido com os olhos. E a questão é tão séria, isso deve ser levado tão a sério, que no Novo Testamento a Bíblia enfatiza a concupiscência dos olhos. Abram aí em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Do versículo 15 a 17. Eu sei, meus irmãos, que isso não é um tema que agrada muito, porque quando Cristo pega a nossa ferida e abre, dói, mas vai ter cura. Quando Cristo pega e abre, dói, mas é para redimir. Então temos que tocar nesse assunto. Veja, é tão sério que em 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17 diz, não ameis o mundo, ao mesmo tempo eu estou querendo ler a Bíblia e minha anotação, eu tenho que ter um olho assim de peixe, né? Um para cada lado. Mas vamos lá. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, que é o desejo. A concupiscência dos olhos, que significa cobiça. E a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E esse tema é tão interessante que abram em Jó, capítulo 31, versículo 1. Jó, todo mundo sabe, um homem reto, que Deus dava testemunho dele. Olha o que Jó fala. Deixa eu abrir aqui, Jó 31, 1. O versículo diz, fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria eu, nenhuma donzela? Veja, na nova versão internacional diz assim, fiz acordo com meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Veja, nessa época não tinha nova aliança. Nessa época não tinha orientação de Jesus Cristo. Mas Jó já estava realmente em outro nível. Ele falou, não é a questão só de adulterar, são meus olhos. E eu faço uma aliança com o meu Deus.
Com quem você tem feito aliança para dirigir a sua vida? Com o seu trabalho? Com o seu dinheiro? Com os seus prazeres? Ou com o Senhor? Enquanto você não tiver aliança com o próprio Deus, você não vai vencer essa tentação. E aqui Jó, ele ainda é o seguinte, ele fala e prova. Quando nós vemos no versículo 4 do capítulo 31, Jó diz: ou não vê Deus os meus caminhos, e não conta todos os meus passos. Uma coisa é você falar, eu fiz aliança com meu Deus, outra coisa é dizer, Deus, está vendo meu caminho? Está contando os meus passos? Diga aí, se eu fiz ou não aliança contigo. E no versículo 9 a 12, veja, como Jó diz, se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízos, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraiga toda a minha renda. Jó diz, se por acaso eu tiver olhado, desejado para qualquer outra mulher, que peguem minha mulher, que deitem-se com ela, e ainda Deus é minha testemunha. Você veja que nível de Jó. Não significava que ele não via quem passava pela frente, mas ele não iria desejar. Ele não iria imaginar. E aqui a Bíblia diz, lá no texto que nós lemos em Mateus 25, 7, o quê? Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti. Pois convém que se perca um olho do que vá todo o seu corpo para o inferno. Jesus não propõe mutilação física. Quando ele compara o adultério físico, literal, e o adultério mental, mas ele põe o mesmo peso da balança. Jesus nos apresenta o quanto é importante guardar o que é santo. E o matrimônio para o nosso Senhor Jesus Cristo é o quê? Santo. Veja, muitas vezes nós defendemos aquilo que nós temos, não é? Na nossa casa a gente põe alarme, põe cerca elétrica, põe dispositivos, põe câmera de segurança. No nosso carro a gente contrata seguro, faz plano de saúde. Não é? Nós procuramos nos resguardar, proteger o nosso patrimônio. Mas a grande pergunta dessa manhã é, quanto vale a santidade de Deus na minha e na sua vida? Quais os meios que nós temos nos utilizado para proteger a santidade de Deus, para proteger esse patrimônio? Veja, quando entendermos o valor desse patrimônio espiritual, que é a santidade, que é o relacionamento, nada poderá nos derrubar. Por conta de nós não, por conta de Cristo que está vivendo em nossas vidas. Não adianta, meu irmão, você dizer, não, eu sou santo, eu sou o super-homem. Pode passar aqui, deixa eu pensar aqui em alguma mulher linda, só me vem na cabeça minha esposa. Né, meu anjo? Tá vendo? Mas sei lá, né? Pode passar aí alguém que o mundo ache linda. Nua, ele vai olhar e vai dizer, não pecarei contra o meu Deus, porque eu sou santo. De que vale? De que vai valer um minuto de prazer por uma eternidade no inferno? Já pensou nisso? E aqui, quando entendermos isso, nós vamos para outro nível. Eu estava escutando uma pregação, um pastor disse que quando era adolescente, um presbítero da igreja que cuidava deles falou,
você me venderia, você é destro ou canhoto? Ele falou, sou destro. Você me venderia o seu dedo, um pedacinho do seu dedo mindinho da mão esquerda? Ele falou, não venderia. R$1.000, não. R$100.000, não. R$1.000.000, não. Aí ele falou, nossa, esse seu dedo tem muito valor, não tem? Tem. E aí ele disse que foi impactado, quando aquele pastor virou e falou, e a sua santidade? Qual o valor você tem dado para ela? E a sua salvação? E a eternidade com Cristo? Veja, quando nós pensamos nisso, que a Bíblia diz que se o dedo desse pastor que vale mais de R$1.000.000 e mesmo assim ele não vende, o fizer pecar, ele tem que cortar toda a mão para ir para o céu. Quanto mais a santidade, quanto mais o nosso relacionamento com Deus. Irmãos, a Bíblia chega em um nível tão intenso que em Hebreus 12, veja como é terrível. Hebreus 12, versículo 4, fala sobre derramar o próprio sangue para não pecar. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda tendes resistido até o sangue. Nós temos resistido. Até que ponto? Nós temos esticado a corda até que ponto? Nós estamos dispostos a derramar o sangue pela santidade de Deus em nossas vidas. Pense, meu irmão, que um comportamento momentâneo vai levar a uma consequência duradoura. Veja, como eu disse no início, muita gente hoje em dia tem levado o adultério como coisa normal, né? Tá ali o Ivan, que é meu companheiro de serviço, o pessoal olha para a gente e fala, mas vocês são demente mesmo, né? Vocês estão com a mesma mulher há 20 anos, não é, Ivan? Não, rapaz, vocês têm que... Para o mundo isso é normal. Mas tem um pequeno detalhe. Quando vemos na Bíblia, um texto que a princípio não tem nada a ver com o estudo, quando fala de Abraão e Sara. Abraão, sempre que ele ia chegar em uma cidade, ele falava para Sara o quê? Diga que é minha irmã, porque senão eu vou ser morto. Veja, naquela época, nas cidades que eles iam, de homens ímpios, que não temiam a Deus, estes homens eram capazes de cometer um homicídio para ficar com a esposa de Abraão, mas não eram capazes de adulterar. Vocês já pensaram nisso? O cabra era capaz de matar Iraci, mas adulterar não. E hoje em dia essa banalização... não tem nada a ver, isso pode, não é não. Não pode, tem tudo a ver. Deus requer santidade. E temos que começar aqui, na nossa mente. Só que como começaremos se estamos preenchendo nossos dias, nossas tardes, nossas noites com besteiras? Se só lembramos da palavra de Deus quando estamos no sufoco, quando um filho está doente, quando o dinheiro falta, quando a cala aperta. Deus quer santidade. E aqui, os danos, a pior consequência, não são os danos com a família, não é a questão do dano na sua reputação, mas é a questão de você poder comprometer toda a sua eternidade. Lembram de Esaú? Por um momento de prazer, por um prato de comida, de lentilha, ele abriu mão da sua primogenitura. Você que está em casa, é para cá, né? Para ficar reto. Pode dar um close.
Os irmãos aqui estão ouvindo, mas você que está em casa, quantas vezes você tem aberto mão da sua primogenitura? É você mesmo que eu estou falando. Do seu bem, da sua bênção, da sua eternidade, por um momento de prazer. Deus, essa manhã, requer conserto. A pessoa que eu estou falando está entendendo. Deus requer conserto. Em Hebreus, veja, em Hebreus 12, 16, a Bíblia nos fala, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Sabe qual é o segredo para não pecar? Pense na eternidade. Pense que você está vivendo por algo muito maior. Pense que Deus tem uma coisa muito melhor. Até o tolo, entre aspas, sabe disso. Esse homem aqui muitos conhecem. Winston Churchill. Gostou do meu inglês? Churchill. Ele era ex-primeiro-ministro do Reino Unido. Um homem muito importante. Ele foi considerado a figura mais significativa de todo o Reino Unido no século XX. Ele disse a seguinte frase: construir pode ser uma tarefa lenta e difícil de anos. Destruir pode ser o ato impulsivo de um dia. Já pensou que você pode destruir todo o seu relacionamento? Não digo com sua esposa, não digo sua fama, não digo o seu poder, mas o seu relacionamento com o próprio Deus. Por conta de um ato insignificante, por conta de uma coisa que perece. E aqui, voltando à lição, deixa eu ver que horas são. Mais 10 minutinhos, vou acelerar aqui. Alguns tópicos que temos que falar rapidamente. Voltando à lição, o pastor Heber, ele fala justamente disso. Cuidado com o que vês. Essa questão de que o que você está vendo. Em Provérbios 27, 20 diz: como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Sempre quer mais. Beber uma aguinha aqui. Sempre quer mais. É mais uma olhada. É mais uma relação. É mais um pecado. E um abismo vai puxando o outro. E vai perdendo força, e vai perdendo contato com Deus, e vai perdendo contato com a palavra. Aqui o autor nos alerta que ele relata para não sermos atraídos pelos nossos olhos nessa questão. E nos relata que o pai de Salomão, o rei Davi, cometeu um grave erro com quem? Betseba, esposa de Urias. Todo mundo conhece essa história, não é? Mas mesmo assim eu quero ler rapidamente em 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 a 5. 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. O início do texto diz o quê? Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi ficou aonde? Em Jerusalém. Meu irmão, minha irmã, onde você tem ficado? Você tem ido aonde o Senhor tem determinado que você vá, ou você tem feito a sua vontade? Muitas vezes nós caímos, nós pecamos porque nós não estamos no centro da vontade de Deus. Davi era para estar em Jerusalém? Era para estar na guerra. E aí vem no versículo 2,
Uma tarde levantou-se Davi do seu leito. Pessoal tudo guerreando, Davi puxando um cochilo, né? Davizão, puxando o cochilo. Andava passeando pelo terraço da casa real. Estava à toa. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. E era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Eteu. Davi não estava onde tinha que estar. Davi não estava fazendo o que deveria fazer. Davi estava com sua mente totalmente o quê? Ociosa. Tem um ditado popular que diz, mente vazia, oficina do diabo. Meu irmão, tem muita gente que fala, não, agora eu estou tranquilão, eu vou descansar. Quer descansar? Descanse produzindo na obra de Deus. Descanse ajudando o seu irmão. Descanse sendo útil. Se você ficar na ociosidade, se você não preencher sua vida com a palavra de Deus, se você não preencher com o que vem do alto, você vai ficar como Davi. Andando, vagueando, procurando o que fazer e vai achar o que não presta. E veja, quando Davi falou, quem é aquela mulher? Já o alertaram, é filha de Eliã e mulher de Urias. Ele sabia que era uma mulher casada. Mas mesmo assim, Davi caiu. E a história nos relata, aqui o autor nos diz, ele simplesmente acabou com sua família. O profeta Natan diz que a espada jamais se apartaria da sua casa, e em sua residência houve, olha a consequência do pecado, estupro entre filhos, assassinatos, traições, guerras e muita destruição. Um ato, várias consequências. E o autor aqui nos leva na parte que fala sobre não toques na mulher do seu próximo. Aqui os irmãos lendo já podem fazer a análise tranquila. E ele vem aqui prosseguindo em um tópico muito importante. Fuja da mulher estranha. Se aplica às irmãs também, fuja do homem estranho. Fugir é correr, é não ficar perto. Começou com conversa fiada, corta. Como diz o Mala, vaza. Mesmo você tendo ali todo o aparato espiritual, uma hora você pode estar fraco e cair, fuja. Faça como José, lá em Gênesis 39, 12. Eu quero ler com os irmãos só 2 versículos de Gênesis 39, 12. Gênesis 39, Gênesis 39, do versículo 6 ao 15. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. José era praticamente eu. Formoso de porte e de aparência. Lindo. Eu acho que se tivesse reencarnação, seria eu, José. Não é, pastora? A pastora deu uma risada assim tão fraca, mas minha mulher concorda, não concorda bem? Concorda, amém. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor, tem-me por mordomo, meu senhor não sabe o que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela, sucedeu que certo dia veio à casa para atender e ninguém ali estava. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. E ele fugiu. Veja, José, ele sabia quem era.
José, ele sabia o compromisso que tinha, mas todo dia aquela mulher estava buzinando, chavecando. E um dia ele chega, está sozinho. Nesse dia que ele foge, veja que interessante. No dia anterior, ele fala: como, pois, cometeria eu tamanha maldade, no versículo 9, e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias. E ela continuou. No dia do ataque, o que José fez? Fugiu. Correu. Devia ser uma mulher feia, a mulher de Potifar? Não. José era solteirão ainda, não era? Bonitão. Os hormônios lá em cima. Se ele ficasse, mesmo ele sabendo quem era, com o compromisso que tinha com Deus, eu creio que não ia aguentar, não. Então ele, fugiu. Fuja, meu irmão. Fuja, minha irmã. Começou conversa fiada no seu ouvido? Começou muita intimidade? Corta. Na minha cabeça, podem pensar diferente, mas na minha cabeça não tem essa conversa de homem ser amigo íntimo de mulher. Mulher ter como amigo homem. Seu amigo é teu esposo, tua amiga é tua esposa. Não tem essa conversa de, não, vou dar carona para o serviço. Vai de ônibus. Se vira. Minha esposa deixa eu ir de carona de vez em quando, só com uma mulher. A dona Líbia. Ela tem 70 anos e ainda eu vou dirigindo carro para ela não bater. Entendeu? Mas fora isso, não tem conversa, tem que fugir. E aqui para encerrar, o resto dos irmãos leiam em casa, porque não vai dar tempo. E aqui para encerrar, veja, ela está à sua procura. A adúltera, o adúltero, anda à procura de uma caça, de uma vida preciosa. Você já viu alguém querer carniça? Alguém vai querer, tirando o urubu, né? Alguém vai querer o que não presta? Se nós, que somos lavados e remidos, queremos o que é bom, imagina quem está no lamaçal do pecado. Quando olha para você, quando olha para a minha vida, quando olha para a tua vida e diz, nossa, olha ali, olha o casamento daquela pessoa, olha como eles são, eu queria tanto ter uma vida assim. Já escutaram isso? Eu queria tanto. E a mulher adúltera é assim, ela está à procura de uma preciosa vida, é o que está em Provérbios 6, 26. E essa mulher, eu quero que os irmãos leiam aí comigo, Provérbios 6, 24 a 29. Veja. Para te guardares da mulher vil e das lisonjas da estranha, não cobices no teu coração. Olha lá, voltando o que Cristo disse. A sua formosura, nem te prenda aos seus olhos, porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão. Por causa de uma mulher adúltera, de uma mulher que quer destruir sua relação. Eu conheço vários e vários casos de pessoas que foram à falência, foram parar no meio da rua, por conta de uma aventura, de uma coisa diferente. E veja, ele continua, a adúltera anda à caça de alma preciosa, porventura tomará alguém fogo no seu seio sem que as vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os pés? Assim ficará o que encontrar a mulher do seu próximo. Não será inocente todo aquele que pecar. É o famoso, não tem nada a ver. Afinal de contas, nós somos adultos.
vai ser só uma vez. É só para experimentar. É só para ver como é. Eu sou dono do meu próprio nariz. A palavra diz, alguém só ou andará sobre brasas sem que queimem os seus pés. Esse tipo de mulher, esse tipo de homem não tem o que perder. Ele é como Satanás, ele quer matar, quer roubar, quer destruir. Então, meus irmãos, essa lição nos traz esse alerta para fecharmos as brechas, para que não percamos as bênçãos tanto nesta terra, como as bênçãos espirituais. Mas se porventura tivermos caído, tivermos cometido esse tipo de pecado, quer físico ou mentalmente, há esperança? A boa notícia é que sim, que o nosso Redentor vive, e um coração quebrantado, um coração que se põe diante do Pai, pede perdão, Ele o perdoa. Mas tem um detalhe, as consequências do pecado perdurarão. Pedir perdão, o Senhor perdoa, mas as consequências ficarão. E nessa manhã, Deus quer que nos mantenhamos vigilantes quanto à questão do adultério. A Bíblia diz, quem está de pé, cuide para que não caia. E que o nosso Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de nossas vidas. Amém? Fechemos nossos olhos. Senhor Deus de amor, Deus de graça, te louvamos por essa manhã. Te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos porque Tu nos dirige em todas as coisas, Pai. Ajuda-nos a termos a Tua mente. Ajuda-nos a completarmos nossa vida contigo, Pai. Ajuda-nos a sermos dirigidos por Teu Espírito, Senhor. Nós não queremos pecar, nós somos falhos, mas Tua palavra, Tua unção, Teu poder, Tua graça em tudo nos conduz, Senhor. E te agradecemos pela vida de cada um. Nós queremos que esta palavra nos fortificou. Essa palavra vai nos transformar. Essa palavra vai nos guiar. E acima de tudo, vai nos proteger dos dardos de Satanás. Te louvamos por Teu amor, Pai. Amém, Jesus. Amém. Pastor Elias. Glória a Jesus. Palavra abençoada, né, irmãos? Vem aí a próxima revista Projetando 2024. Imperdível. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e conhecimentos tão grandes que não podiam ser medidos. Salomão era mais sábio do que qualquer homem do Oriente ou do Egito. Ele era mais sábio do que todos os homens. Qual a diferença entre o certo e o errado? Qual a diferença entre o bem e o mal? Deus é a fonte de sabedoria que eu preciso ter para saber escolher. Deus é a fonte
Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e a sua palavra. Venha encontrar.